É, verdade, verdade. Bom, boa tarde. Primeiro agradeço ao Instituto Gestalt o convite para estar aqui com vocês essa tarde e falar sobre fibromialgia. E agradeço também a vocês por estarem comigo aqui, compartilhando esse assunto que, na minha opinião pessoal e profissional, é bem importante, porque ele fala da dor, né? E não é uma dor que muitas pessoas vão dizer assim, fibromialgia emocional, né? Mas não é só emocional, né? A pessoa devera sente dor, né? E para começar um pouco, vou falar de mim, né? Eu sou Regina, sou psicóloga, também tenho uma graduação em letras, tenho uma formação, aí atuei na área de educação um tempo, também tenho uma formação antroposófica, destinada à pedagogia Waldorf, eu sou terapeuta Extra Lesson, trabalho com crianças, adolescentes e com adultos também, em especial depressivos, fibromiálgicos. Tenho muitos casos na clínica de adolescentes com ideação suicida, automutilação. Então, eu também acabei fazendo um caminho, estudando um pouco suicídio, fiz um curso com a Karina Fukushima, e fui entender um pouco esse processo que é a dor, né? O que é a dor? Bem, e para começar, eu peguei uma frase da Clarice Lispector, que ela diz assim, apareceu um quadradinho aqui bem na minha letrinha. Dei gritos de dor, de cólera, pois a dor parece uma ofensa à nossa integridade física. Mas não fui tola. Aproveitei a dor e dei gritos pelo passado e pelo presente. Até pelo futuro eu gritei, meu Deus. Clarice Lispector, extraído de um livro dela chamado Aprendendo a Viver. Eu particularmente gosto muito da Clarice, trabalho alguns contos dela no consultório, como boa formada em letras, acabo bebendo da literatura. E esse trecho vai falar um pouquinho do nosso trabalho, né? Do quanto é importante gritar de dor. Só também para sinalizar esse trabalho que eu estou apresentando para vocês, além de ser eu vou trazer um caso clínico que também norteou a minha especialização em Gestalt. Bom, o que é a fibromialgia na visão médica? É uma doença que é reumatológica, são os reumatologistas que vão estudar, né, que estão se debruçando para entender essa síndrome. E o que se sabe é que a característica principal é uma dor musculoesquelética, difusa e crônica. Difusa porque assim não se localiza, né? Os pacientes relatam, né, que além dessas dores, que dói tudo, aí perguntam onde dói exatamente, não tem um lugar específico, né? Além de ter essas dores musculares que são intensas, os pacientes relatam de fadiga, se sentem muito cansados, tem distúrbio do sono, né, uma dificuldade de dormir quando acordam, relatam que tem uma sensação de que foram atropelados,
Alguns dizem até que se sentem contorcidos, não é uma dor que contorce, que rasga, é uma dor dolorosa, né? Tem parestesias de extremidades, que é sensação de formigamento, dormência, inchaço, rigidez matinal. Vai tentar fazer um exercício, sente o corpo rígido, duro, sente dor, inclusive, para fazer algumas atividades, inclusive alongamentos. E as comorbidades que estão vinculadas, né, para os estudos, à fibromialgia, são casos de depressão, ansiedade, né, pacientes que são ansiosos ou deprimidos tendem a ter fibromialgia e sentem aquela fadiga crônica, sentem alteração de memória e alterações intestinais. É comum ter síndrome do cólon irritável. Bom, uma característica do fibromialgico, ele tem muita sensibilidade à dor, né? Então, se você tocar e ele estiver em crise, provavelmente ele vai sentir dor. Quanto a dor, assim, um gráfico da doença, a Sociedade Brasileira de Reumatologia diz que essa doença afeta 2,5% da população mundial, que é um número grande, e não tem diferença entre nacionalidade ou condições econômicas. No Brasil, vai acometer mais mulheres do que homens, a faixa etária dos 30 a 50 anos, e os estudos apontam que de 2 a 3% da população tem fibromialgia, tá? E na literatura descobriu-se que existem pessoas novas com fibromialgia com menos de 50 anos. Tem uma pessoa que é a Lívia Teixeira. Eu comecei a estudar um pouco do trabalho dela. Ela é farmacêutica e hoje ela tem um trabalho que chama de Vivendo Bem com a Fibro. Ela relata que desde criança ela já sentia dores, só que ela veio ser diagnosticada adulta, né? E mesmo assim, porque ela de alguma forma queria entender o que estava acontecendo com ela. A fibromialgia é algo muito... Antigamente existia um rótulo, um estereótipo que era coisa da cabeça da pessoa, que ela não estava doente, porque ela fazia os exames e realmente não tem nada. E se estigmatizava, né, os portadores de fibromialgia. Então, hoje, assim, o diagnóstico é clínico, não se vê por exames. O exame é feito para descartar outras síndromes, né? Algo que esteja ligado aí com as doenças reumatológicas. Mas é uma síndrome muito difícil e muito socialmente estigmatizada, assim como a depressão. E essa Lívia, né, quem quiser, de repente, depois dar uma acompanhada, se interessar, estudar mais, pode acompanhá-la. Ela tem um trabalho nas redes sociais, tem livro, e ela vai contar da experiência dela com a fibromialgia e pode trazer informações valiosas para nós, terapeutas. E, assim, apontando mais um pouquinho aqui, falando dos estudos, 30% dos pacientes estão com depressão associada, e isso pode fazer com que os sintomas se perpetuem e provoca limitações. Tem pessoas que não conseguem trabalhar, acordam cedo e sentem dificuldade de andar. Imagina como deve ser para essas pessoas
justificar a ausência no trabalho, né? Então, é algo real, mas muito subjetivo. E a fibromialgia não é uma doença nova, é uma doença antiga. Eu fiz umas anotações aqui que os primeiros relatos, né, científico da área médica se deu em 1904, mas estudar a fundo tem 30 anos, mas ainda não se sabe totalmente as causas e como curar, né? Não tem cura a fibromialgia. O que existe é conviver com a dor. E quando o médico, né, ou seja, o clínico ou o reumato, vai avaliar o paciente, existem alguns pontos de dor, que são chamados os pontos de fibromialgia. As dores geralmente são na coluna cervical, as pessoas também relatam sensação de peso, de dor, como se estivesse carregando muito peso nas costas. No cotovelo, geralmente ele pressiona com o dedo, ele aperta o médico. Se a pessoa sente dor, ele sabe que é um ponto de fibromialgia. Na bacia, nos joelhos, nas nádegas também tem pontos de dor. Na coluna torácica, né? E tem casos também que eu li, até mesmo acompanhei, sentem muitas dores de cabeça, principalmente aqui, nessa região. Como eu disse, as causas ainda não se sabe. Ela é antiga, porém estão estudando mais ativamente agora. E o que se sabe é que os pacientes que têm fibromialgia, eles têm uma sensibilidade maior à dor. Aí eu peguei essa figura do cérebro mais vermelhinho, porque o cérebro, né, os estudos mais recentes vão apontar que é como se na cabeça, né, no cérebro do paciente, tivesse uma espécie de um termostato, um botão de volume, né, que regula a dor, né? Só que no caso do fibromialgico, ele é totalmente desregulado, fazendo com que o sistema nervoso ative e ele sinta mais dor. E aí os nervos, a medula, o cérebro aumentam e diminuem essa intensidade da dor. Então, ele é uma pessoa que sente mais dor que todo mundo. Vai assistir um filme de terror, ele vai sentir um filme com violência. Então, matando o personagem. O fibromialgico, ele captura aquilo, é como se fosse um cérebro empata, mas muito ali para a dor. E o tratamento também é paliativo, né? Vai tomar, não tem cura, mas há relatos de pessoas que, por exemplo, melhoraram e nunca mais sentiram dor nenhuma, e aqueles que permanecem nesse processo. E o importante é que, assim, os profissionais de saúde hoje estão tendo uma visão mais aberta, mais holística e podendo olhar para essa doença e respeitando outros fatores, levando em outros fatores para compor o diagnóstico, inclusive encaminhando para ter tratamentos como, acho que está aqui, como os tratamentos como yoga, acupuntura, né, que até o SUS recentemente liberou
para que existissem esses serviços nas redes públicas. O tratamento farmacológico é antidepressivo, tricíclico, e que vai bloquear, né, são bloqueadores seletivos de recaptação da serotonina, analgésicos. Geralmente, nos momentos de crise, se toma muito analgésico para poder conter a dor. E é importante uma alimentação saudável, exercícios físicos, e é importante que, quando tem quadro de depressão e ansiedade, tenha um acompanhamento com psiquiatra também, para poder fazer a administração desses antidepressivos. E a nossa clássica psicoterapia. Trazendo um pouco dessa visão médica da doença, deixa eu ver. Eu proponho para que a gente pense a fibromialgia e as emoções, né? E pensar em quais seriam as representações de dor para o sujeito e como esse sujeito vai se relacionar com essa dor. Então, aí eu trouxe um caso clínico para a gente debater, porque, assim, é importante tirar o rótulo de que fibromialgia é uma doença emocional. Não é emocional. Já há estudos que falam, né, que apontam para o cérebro que tem uma desregulação. Mas fatores emocionais interferem, sim, nas crises, nos sintomas, e cuidar das emoções vai fazer com que o paciente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, eu trouxe um caso clínico de uma paciente que eu ainda atendo, tá? Ela consentiu trazer o caso, lógico, respeitando o sigilo. É uma mulher, ela tem 36 anos, ela foi recentemente diagnosticada como portadora de fibromialgia. Então, tem 1 ano que ela sabe exatamente o que ela tem, mas os sintomas são antigos. Ela teve uma situação familiar, né? Teve um trauma. Também estudos apontam que a fibromialgia também acaba surgindo depois de grandes traumas, eventos que de alguma forma impactam na vida do sujeito e tragam alguns prejuízos. No caso dela, ela sofreu abuso sexual na infância, ela foi abusada por um tio quando pequena, e teve histórico de depressão grave, né, o que aponta aí para os estudos, que a depressão de alguma forma está associada à fibromialgia. E para cuidar da depressão, faz tratamentos com uma pessoa extremamente exigente com ela mesma. Ela tem um movimento de fazer tudo
não gosta muito de depender do outro, ela tem essa fantasia que tem que ser ela por ela mesma, que ela não precisa, não pode esperar para ser cuidada, talvez um pouco aí atrelado com esse passado que ela teve, que ela foi negligenciada de alguma forma pelos cuidadores. Hoje ela relata que não sente prazer nas atividades, é uma pessoa que dificilmente relaxa quando está quieta assistindo uma TV ou está passeando, a cabeça dela está a 1000 por hora, sempre com muitos pensamentos. É uma pessoa que não desliga, né? Ela tem um botão que não desliga, ela está sempre atenta, sempre alerta, né? Ela sente fraqueza, dificuldade de caminhar, sente muita tristeza e solidão devido à dor. Isso é um relato dela. Fraqueza, porque quando ela tem crise, ela não consegue, por exemplo, levantar da cama. Mas aí, olhando assim, parece que ela não tem nada, mas ela não consegue andar. E aí, um dado que acho que é importante para a gente pensar nessa relação com a dor pelo caminho da fibromialgia, a Gestalt, é que ela tem muita raiva ainda, né? Quando ela recorda da infância, quando ela pensa nos fatos do que aconteceu e como se deram, então ela ainda carrega essa espécie de raiva dentro dela, a raiva do mundo. Ela não tem uma relação de confiança com o mundo que a circunda. É uma pessoa alerta. E a fibromialgia também está atrelada a uma síndrome autoimune, né? Tem essa desregulação dessa sensibilidade de dor e também a defesa do organismo da pessoa também fica em estado de alerta, porque infecciona, né? É tanta energia que nesse caso, né, essa raiva não expressada inflama esse corpo adoece, esse corpo inflama e ela sente dor. Pegando um pouco desse caso clínico que eu trouxe para a gente conversar, pensar, faço alguns questionamentos. Pensando na Gestalt, né, porque somos terapeutas gestálticos, graças a Deus, pensar, será que esse adoecimento do corpo dessa cliente seria uma autorregulação organísmica? A dor que foi expressa no corpo seria a melhor forma encontrada pela cliente para ela falar de um sofrimento psíquico? Por que isso? Porque muitas vezes ela tem uma dificuldade de identificar e expressar as necessidades dela. É uma pessoa que não grita. Pegando a Clarice Lispector no início do slide, em que ela grita, esse trecho do livro, a Clarice Lispector fala de tirar os pontos de uma mão, e aí ela vai dizer que a dor é uma afronta à integridade física, né, porque a gente se desorganiza, e aí ela grita pelo passado, pelo presente, pelo passado, e ainda grita para o futuro. Clarice diz de pôr para fora essa dor, a cliente em si não coloca, ela engole, ela fica para ela não expressa,
né? Tanto que ela teve esses movimentos de ia para terapia, começava a terapia e parava, começava a terapia e parava. E o corpo ali, com a dor, disse, opa, tem alguma coisa errada aqui, você vai ter que olhar para isso. Então, por isso que eu faço esse questionamento, será que a dor que ali expressa seria a melhor forma encontrada por ela para falar desse sofrimento, que algo dói dentro dela e que precisa ser olhado? E aí, pensar a fibromialgia como, neste caso, né, como um comportamento cristalizado de autoagressão. E lembra que eu falei da raiva? A raiva que não é posta para fora, ela fica com ela e isso a agride. E aí entra num conceito da Gestalt, que é a neurose, que é a retroflexão. E será que a retroflexão seria o caminho encontrado por ela de sobreviver? De sobreviver à dor psíquica, de sobreviver à dor? Mesmo que essa forma, né, pensando em regulação organísmica, né, que o organismo ele vai fazer o ajustamento criativo, ele vai dar um jeito de se organizar, mas nesse caso, com a fibromialgia, seria um funcionamento organísmico não saudável. E também outro questionamento que trouxe esse caso é a gênese da fibromialgia estaria na raiva que ela sente, na raiva que ela retroflete? Então, a partir desses questionamentos, vamos para a literatura. Eu trouxe alguns conceitos de Gestalt para a gente poder pensar e fazer essa interlocução do caso clínico dessa cliente com a Gestalt. Aí eu trouxe para a gente falar um pouco sobre o conceito de saúde e doença para Gestalt terapia. Né? Nós na Gestalt, saúde e doença são parte de um todo. São polaridades, mas elas acabam fazendo parte de um processo. Está contando de algo, faz parte da existência do indivíduo. E aí a saúde, retomando esse conceito, né? A saúde é um estado em que a pessoa funciona de forma flexível, harmoniosa, ela vai fluir. Já na doença, ela acaba tendo uma rigidez, uma cristalização, uma parada. E aí, pegando o Goldstein, eu trouxe essa citação que eu acho que fala um pouco da doença para a gente olhar esse caso. Que a doença seria um estado de desordem, de parada do fluxo dinâmico da vida, que pode ser vista como resultado da tentativa do indivíduo de ir contra sua própria natureza, do desrespeito a si mesmo, no sentido de manter um certo equilíbrio no campo organismo e meio, o qual encontra-se perturbado e adoecido. Então, respondo de que seria, sim, uma autorregulação organísmica a doença, mesmo que disfuncional. Foi a forma encontrada dessa cliente não viver, porque ninguém vive com dor, ninguém é feliz com dor, mas de sobreviver.
O Ginger, que eu gosto muito, eu trouxe também a visão de homem, né, da Gestalt terapia, que é diferente do modelo médico, né? O Ginger ele vai dizer que a existência é contato, é relacional, e que somos construídos a partir da relação com o outro. Neste caso, lembra que eu falei que ela tinha uma desconfiança do mundo muito grande? Ela tem uma dificuldade de confiar. Para ela, o mundo é perigoso. Então, ela não consegue trocar com o mundo, né? Essa relação também é interrompida. E na terapia, ela tem a oportunidade de trabalhar o contato, a troca, para ela poder transcender e encontrar um caminho saudável para esse adoecimento. Bom, o Goldstein vai falar da autorregulação organísmica, que é uma forma do organismo, que é uma característica fundamental do funcionamento de qualquer organismo. É uma forma encontrada de se atualizar e respeitar a melhor forma possível. Voltando de novo, né? A autorregulação organísmica existe, mesmo que disfuncional, mesmo com a doença, porque essa foi a melhor forma encontrada para ela lidar com a dor, com o sofrimento. E aí é importante também olhar para a fronteira, para o contato, sempre olhando essa totalidade. Por isso que a reflexão de olhar a fibromialgia pela Gestalt, também temos que atentar para essa visão de homem, né? Respeitando um todo holístico. Como foi dito, um dos questionamentos, será que ela retroflete? Será que ela retroflete a raiva? Aí eu trouxe aqui um pouco dos conceitos de retroflexão. O que é retroflexão? É um comportamento, a pessoa, ela é um padrão neurótico que vai fazendo com que o indivíduo vai empobrecendo as experiências dele e acaba tendo um repertório repetitivo, limitado, não oportuniza mudanças, ou seja, ele não troca com o meio. E nesse processo neurótico, a retroflexão ela acaba se cristalizando, fazendo com que esse indivíduo ele não satisfaça as suas necessidades. Na verdade, ele não consegue, no caso dessa cliente em si, ela tem uma dificuldade de olhar para as necessidades dela e identificar. Ela é uma pessoa que precisa fazer esse trabalho de ajudá-la a identificar o que ela precisa. O Peirce, né, é o criador da Gestalt, ele vai dizer que na neurose há 4 distúrbios de limite, que é a introjeção, a confluência, a projeção e a retroflexão. Observa-se, sim, que nos casos de fibromialgia, o sujeito retroflete. Ele tem um comportamento, ele acaba tratando a si como gostaria de tratar as pessoas ou o objeto. Se ela não põe para fora a raiva que ela sente, por exemplo, desse abusador ou dessa família que a assistiu, né, de alguma forma, que se ela não entra em contato com essa raiva volta contra ela, causando dor para ela, causando culpa.
A raiva também é uma energia, né? Uma energia que ela não é uma energia que faz com que a agressividade tome conta. E se ela não se dá conta do quanto ela é agressiva, ela também não pode fazer o ajustamento criativo. Porque ela tem aquele funcionamento, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, eu tô bem, eu me basto. O retroflector é aquele que diz, deixa comigo que eu faço, eu dou conta, não preciso de ajuda, quando na verdade ele precisa sim. E no retrofletir ele se torna agente e paciente da ação. Ele acaba, de alguma forma, eu vou usar o termo se automutilando. É muito parecido aí com os casos de automutilação, né, em que os jovens, os adolescentes se cortam para poder expressar uma dor, só que essa dor é psíquica, mas causar essa dor no corpo, de alguma forma, concretiza que existe essa dor. Então, acaba sendo autodestrutivo a retroflexão. A Diacre, ela vai dizer que a retroflexão é um curvar-se para trás. Essa comunicação não vai do eu para o outro, ou do outro para o eu. É mais do eu para o eu, sabe? Ela tem o retroflector, ele tem uma comunicação ele com ele mesmo, não existe a troca com o meio, não confia, ele é muito, nesse caso, acaba sendo muito individualista. E aí, a raiva acaba sendo um ressentimento. E o Peirce vai dizer que os ressentimentos, eles são situações inacabadas. Se você sente, ressentir é sentir de novo. Se você ressente, é porque esse sentir não está mais no passado, está no presente. E pegando essa cliente, é como se ela ressentisse a situação de abuso e de desamparo da família, e ela tem essa gestalt aberta, que ela precisa fechar. E aí ela reprime e redirige a raiva para ela mesma. E aí o Polster ele vai dizer algo que é muito interessante, que eu fiz questão de colocar, que a retroflexão é uma função hermafrodita, em que o indivíduo volta para si mesmo o que ele gostaria de fazer a alguma outra pessoa, ou faz a si mesmo o que ele gostaria que alguma outra pessoa fizesse a ele. Ele pode ser sua própria vítima, seu próprio Papai Noel, seu próprio amor. Olha que interessante. Uma função hermafrodita, uma função ele com ele mesmo, de que ele não precisa do outro, de que ele de não ter troca, e acaba sendo muito solitário. E aí eu trouxe essa imagem de um lobo para falar da raiva. Essa paciente, ela tem muita raiva. Eu fiz alguns exercícios com ela no consultório para, de alguma forma, ela conseguir pôr para fora essa raiva, e como é difícil para ela entrar em contato, ter a consciência da raiva dentro dela. Porque ela tem, né, uma fantasia de que ela é muito boa, que ela é uma pessoa que não sente raiva. E assim, pegando também no social, né, a gente que trabalha com emoções, o quanto eu escuto no consultório que não é legal sentir raiva.
né? Quando você é pequeno, você sente raiva e seus pais vão lá e falam, não fica com raiva. Poxa, mas se ele quebrou seu brinquedo, você não vai ficar com raiva? É como se a raiva fosse... A raiva não é socialmente aceita, e o que nós mais vemos são expressões de raiva nas pessoas. Na Casa Firmamento, nós temos um curso que chama Comunicação Não Violenta, e lá nós ensinamos algumas técnicas de CNV para essa comunicação não ser mais tão... Aqui também no Instituto a gente deu esse curso com o Instituto Gestalt de CNV, e o que é? Alfabetizar as emoções, oferecer técnicas e recursos para que a pessoa possa se dar conta das suas necessidades, bem como do que se sente, e poder falar por que não da raiva, e poder nomear a raiva. O Ginger, ele vai dizer que a raiva ou desejo, qualquer paixão, é como um cão de guarda, que se torna perigoso se ficar preso por muito tempo, mas que nem por isso posso deixar que pule sobre cada um que passa. Para domá-lo, semear preciso seguir ao lado dele e, sobretudo, fazer dele um amigo. Assim é com cada uma das emoções, conhecê-las e amá-las e não as ignorar e estrangulá-las. A inibição da emoção, assim como a inibição da ação, alimentam as neuroses, as psicoses, as doenças psicossomáticas e perturbações sociais. O quanto nós, como terapeutas, precisamos oferecer recursos para que nossos clientes possam exprimir essa raiva, trabalhar essa raiva, conhecer a raiva, domar a raiva. É um processo muito grande. E no caso dessa paciente, dessa cliente, melhor dizendo, ela começou a entrar nesse processo de identificar que sente raiva e como conviver com essa raiva. Uma vez que essa raiva estava machucando o seu corpo, estava trazendo dor e sofrimento. E aí, pensando no processo, né? No processo terapêutico, que tem que ser construído e trabalhar a dor, acolher essa dor, ouvir essa dor. Nesse caso em específico, ela não tinha ideação suicida, mas há casos que eu estudei, me debrucei, em que existem pessoas que de verdade perdem totalmente o desejo de viver. Se sente tão impotente, tão incapacitado, porque imagina, assim, só imagina estar dentro de um corpo, você está dentro de um corpo, e esse corpo ser pesado, ser denso, ser doloroso, você acordar de manhã e não se sentir descansado. Eu fico imaginando como deve ser. Deve ser muito difícil. E é lógico que vai impactar na vida social, na vida profissional da pessoa. Aí consegui colocar embaixo, agora fica mais fácil. E aí, pensando nesse processo terapêutico, e ainda bem que cada vez mais a medicina vem reconhecendo, né, a importância do papel do psicólogo no tratamento das doenças. Então, como a fibromialgia, eu volto a dizer, ela não é emocional, ela tem um componente emocional,
a psicoterapia, ela é uma ferramenta bem importante para viver bem com a fibromialgia. E o Ginger, ele trouxe uma citação que eu achei incrível para nós gestalt terapeutas. Ele vai dizer que o gestalt terapeuta deve ser como um encanador. O gestalt terapeuta deve ser como um encanador que vela para assegurar uma circulação fluida das emoções, para desobstruir canais, evitando tanto a seca quanto a inundação, pois dessa forma o psicoterapeuta estará possibilitando ao cliente apropriar-se de seus próprios sentimentos e emoções. Imagine nós como encanadores desobstruindo os canais para que as emoções do cliente possam circular, para evitar tanto a seca, né, não passar água ali, ou a inundação. Também não pode ser emocional demais, tem que haver o equilíbrio. E o Zinker vai nos dizer do quanto a relação terapêutica é uma construção conjunta. E o psicoterapeuta, ele é o facilitador para que fazer com que o cliente possa entrar em contato com ele e possa se relacionar com o mundo. Lembra que eu disse que o retroflector ele tem a tendência de não trocar com o meio, trocar com o mundo, ele com ele, né? Então, a psicoterapia, além de o terapeuta fazer esse papel de encanador para desobstruir os canais que estão interrompidos, ele vai fazer com que o cliente possa entrar em contato com o que ele sente, né? As necessidades dele e poder ver o que comunicar as necessidades, observar os sentimentos, né? Raiva, tristeza, alegria, por que não? E poder comunicar, poder fazer um pedido ao outro, para que o outro possa, de alguma forma, ou não atender essas necessidades. Isso é um pouco do conceito da CNV, e o quanto a CNV é uma ferramenta bem agregadora para nós terapeutas. E aí é por o contato que a pessoa ela pode mudar suas experiências com o mundo, né? Que é o que o Polster vai dizer, que o contato com o mundo vai resultar nessa assimilação do que é nutritivo e do que é nocivo, né? O que eu me nutro, do que eu rejeito. No caso da fibromialgia, no caso dessa cliente específica que eu trouxe o caso para a gente pensar, ela não consegue rejeitar o que é nocivo para ela. Fica para ela mesma. E ela tem esse movimento de essa retroalimentação, mas não é saudável. E se nós pensarmos como Gestalt terapeutas, o caminho que a Gestalt faz aí com a fibromialgia, olhando para essa cliente, a fibromialgia, sim, responde a essa pergunta. Se a gênese da fibromialgia estaria na raiva, neste caso. Por quê? Porque esse adoecimento, ele está em função de uma raiva que é reprimida, uma raiva que é engolida.
no caso dela, ela tem raiva do tio abusador, sim, mas ela sente mais raiva dos pais, porque naquele período, naquela época, ela se sentiu desassistida. Só que, ao mesmo tempo, por trás dessa raiva, tem muito amor, né? E muita culpa. Ela não pode sentir raiva do pai e da mãe. Como assim? Né? De pai e mãe, a gente não sente raiva, então ela traz isso, né? Então, para ela entrar em contato com essa raiva que ela sente pelos pais, demorou um pouco no processo dela. E pensando na dor, né, na dor dessa paciente, na dor de quem tem fibromialgia, a dor ela é um convite para nós olharmos o que dói e entrar em contato. Entrar em contato, poder olhar. E no caso dela, essa raiva reprimida é resultado de várias gestaltes em aberto, tem outras questões também do passado dela, do decorrer da vida dela, mas eu trouxe esse fato em si, em que na terapia ela vai se apropriando, né, do que é nutritivo e do que é tóxico, e o que é mais importante na Gestalt terapia é o quanto eu me responsabilizo pelas minhas escolhas, pelas minhas ações. Lá atrás, ela era uma criança, ela estava vulnerável, mas hoje ela é adulta, ela não se encontra mais vulnerável, ela precisa atualizar essa informação. Ela precisa atualizar a informação de que ela não está mais naquele passado, que ela não deve ressentir essa dor, que ela precisa encontrar uma maneira de colocar essa energia para fora e não sentir de novo, para que isso não vá para o corpo dela. E para que isso também aconteça dentro do setting terapêutico, é muito importante, aí eu chamo, né, uma reflexão, nós terapeutas, o julgamento. Aí eu vou trazer um pouco da CNV de novo, né? O Marshall Rosenberg vai dizer que a expressão da violência acontece por uma necessidade que não está sendo atendida. Então, existe essa raiva, essa agressividade. Então, aprender a identificar essa necessidade é importante, mas também nós temos que ter uma escuta empática do outro. E essa escuta empática se dá no ouvir sem julgamentos. O que é fato, o que eu estou interpretando. Eu lembro que na faculdade eu era expert em psicanálise, li Freud, adorava Freud. Eu tirava 10, eu tinha certeza que eu ia ser psicanalista. Só que algo dentro da psicanálise, assim, que eu respeito muito, mas a prática clínica começou a me levar, inclusive também em terapia, começou a me causar inquietações. Por quê? Porque muitas vezes eu tinha uma professora, aí foi na faculdade também que eu entrei em contato com a fenomenologia, posteriormente com a Gestalt. E aí eu lembro que eu fiz estágio simultaneamente, eu fiz psicanálise, atendi um paciente todinho em psicanálise, e aí eu fiz meu estágio numa delegacia da mulher em Cotia, que era o estágio em fenomenologia, né? E aí eu pude comparar como era esse olhar, nessa visão de homem, como eu poderia, em qual das duas teorias eu me encaixava mais. E o que me fez
ir para a fenomenologia e posteriormente a Gestalt, foi justamente olhar, ter essa escuta empática, escutar, acolher e não julgar. Eu tinha uma professora que falava assim, olha, Regina, menos, né, minha professora de fenomenologia, que às vezes eu trazia coisas assim, eu interpretava e tudo mais. Aí a minha professora dizia, Regina, às vezes um charuto é só um charuto. E é isso. E é isso que eu aprendi, e com essa paciente, e trouxe essa reflexão, né, de oferecer um ambiente seguro, isento de julgamentos, é porque muitas vezes nós terapeutas tendemos a julgar, né? E diminuir, tirar esse julgamento para que ela possa fazer esse desvelamento da dor e ela possa entrar em contato com ela genuinamente. Porque assim, se você está com uma dor de dente, você provavelmente está com uma cárie. O dentista vai lá, abre sua boca, faz obturação, melhorou, não vai ter mais dor. Você sabe que é dor de dente. Sei lá, se você se machuca, faz um rasgo, um machucado, você sabe onde está doendo. Com a fibromialgia, não. Fibromialgia dói tudo. E, às vezes, é desconfortável também, por isso que ele se isola, porque é desconfortável o julgamento do outro. Ah, será que tá doendo mesmo? Ah, será que não é frescura? Ah, mas como assim dói tudo, até o fio do cabelo? Porque eu ouvi relatos assim do tipo, então, eu fico pensando quanto para nós cabe só apenas acolher e sem julgar. Peraí, deixa eu só ver aqui o meu slide. Agora eu coloquei vocês aqui bem no meu rodapé. Subi. Bom, e falando de processo terapêutico ainda, quando a gente fala em Gestalt terapia e com esse caso que eu trouxe para a gente pensar, o contato ele precisa ser sustentado para que a paciente, a cliente, eu ainda me pego na psicanálise da vida, ele possa também fazer a integração das polaridades. Eu trouxe essa imagem, né, das polaridades, e olhar sempre isso, né, pela polaridade. Qual é o contrário da raiva? É a alegria, é o prazer. Essa paciente, ela relata que ela não sente prazer. Quando ela vai relaxar, ela está tensa, né? Por quê? Porque ela ainda está aqui, nesse lugar. E isso precisa, assim, ela precisa se dar conta de que ela tem a raiva, abraça a raiva, conversa com a raiva, para que ela possa integrar essa raiva e possa se ver como inteira. E isso também, né, vai desconstruir aquela imagem que ela tem dela de boazinha, porque ela tem essa imagem de boazinha, né? Não sente raiva. A raiva são para os fracos, ela dizia, né? Tem até também uma questão, né, religiosa, né, de se perceber. Bom, e aí, acho que eu estou chegando ao fim da apresentação assim, do trabalho em si, aí eu vou dar um tempo para a gente conversar. Deixa eu ver que horas que é. 3h07, acho que a gente tem um tempinho para perguntas, para discussão, que é muito importante também, né?
Eu não só eu falar, mas a gente poder trocar, afinal, nós somos profissionais, né? E trazendo a questão da polaridade, o quanto muitas vezes em consultório é desafiador, né, trabalhar as polaridades, as resistências, o cliente não quer olhar, né? Só que no caso dessa minha cliente, ela não olhar, ela vai continuar se machucando, vai continuar doendo, porque a dor grita, né? Ela grita, ela se manifesta e ela pode se entupir de remédio, de analgésico, vai amenizar, mas não vai passar enquanto ela não fazer uma reforma, né? Uma reforma íntima, uma reforma com qualidade de vida, hábitos alimentares, porque não adianta cuidar só de um lado, tem que ser um todo. E principalmente olhar para a qualidade de pensamentos, né? E que ela possa ir um pouco, no caso, sair um pouco dessa raiva e poder experimentar a polaridade que é o amor. Eu não sei onde eu li, mas era algum gestalt terapeuta, agora eu não vou lembrar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui anotada, que ele vai falar do amor, do quanto o amor cura. Não achei. Mas, assim, da mesma forma que a raiva adoece, o amor, ele é terapêutico. Eu não digo curar, porque nós não trabalhamos com o conceito de cura na Gestalt. Mas ele pode propiciar a essa cliente ou aos portadores de fibromialgia que viermos encontrar no nosso caminho, ou aqui, de repente, tem alguém que tenha fibromialgia, também é psicólogo, e poder experimentar esse lugar mais amoroso, né? Sair, eu costumo dizer no consultório, né? Olha, você está na dor, você está no limbo, eu sei que é quentinho aí, mas tá bom? Tá suficiente para você? Se tiver, ok, fica aí, não tem problema, mas você está me dizendo que não está bem, então olha ali o sol, tem uma mechinha, vamos olhar para a luz, vamos jogar amor, vamos jogar luz nisso. E não estou fazendo sessão cabalística, nem espírita, nem nada disso, eu só estou falando da outra polaridade, né? Do quanto, o que eu observo, o quanto é difícil amar. E também tem uma outra questão, né? Do quanto se eu amo, se eu dou, eu tenho que receber, é igual poupança, né? Eu dou amor por exemplo, para o filho tem que devolver com juros e correção monetária o amor que eu dei. Isso não é amor. Amor é algo gratuito, né? Nos livros sagrados aí das religiões vai dizer disso, né? Que é gratuito. Se eu dou, se eu tenho, não vai me fazer falta. Então eu dou. Agora, se vai fazer falta, fica para você, nem dá para o filho, porque vai cobrar dele, vai cobrar do marido, enfim, não dá, amor não se cobra, amor se sente, amor se experimenta. E no caso, desse caso, também devolver e resgatar o amor próprio, que ela não tem. Todos os pacientes de fibromialgia não têm amor próprio? Não é isso que eu estou dizendo que é nesse caso. Mas o quanto que precisa ser olhado, principalmente
nos pensamentos que estão cristalizados, no que é disfuncional, entender a gênese da síndrome. Nesse caso, é a raiva. Agora, do João, da Maria, que o homem também tem, não sabemos, então, porque cada sujeito é único, mas é importante olhar esses mecanismos neuróticos da retroflexão. É bem provável que sim, que retroflete sim, né? E que precisa trabalhar a integração das polaridades, provavelmente sim. Ora, quais são, não sei, né? Então, por isso que é algo, até mesmo eu imagino que para a medicina, descobrir a causa, a origem da doença, porque é muito dinâmico. O que se sabe é que dá para viver de bem com a fibromialgia, de bem com a dor, de bem com a raiva. É aquilo aqui que o Ginger vai dizer, né, da raiva, que é preciso domá-la e seguir do lado dele e fazer da raiva um amigo. E é mais ou menos isso que o fibromialgico, né, no caso ela vai ter que, o fibromialgico vai ter que fazer isso, fazer da dor sua amiga, poder conversar com a dor, poder entender por que ela se manifesta com ela, é por isso que a terapia é importante, e poder se dar uma chance de atualizar as experiências. Aí eu trouxe uma frase do Buda que ele vai dizer assim, que a dor é inevitável, mas a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor existe, ela é real, eles sentem, mas é uma atitude de escolha, uma atitude responsável, a forma como ele vai lidar com essa dor, né? Se dá para amenizar esse sofrimento, porque é possível. E isso se dá pelo autoconhecimento, com a terapia, com o apoio da família. Eu não mencionei aqui, mas o apoio da família é algo fundamental para o fibromialgico. Se é casada, né, ou casado, o parceiro ter essa compreensão e entender os filhos, porque muitas vezes realmente eles se ficam incapacitados, mas se aprender a lidar, se aprender a identificar quais são os gatilhos que gera a crise, né? Porque tem crise, vai conseguir viver e não sobreviver, né? Andar sobre a terra, não se arrastar sobre a terra. Bom, meu slide está aqui. E aí, assim, eu vou abrir para a gente conversar, mas aí eu vou trazer um pouquinho um lado do nosso trabalho da Casa Firmamento, né? Que nós temos uma proposta de trabalhar o autodesenvolvimento. Nós temos esse objetivo. Eu faço parte da equipe da casa, a Pamela Seligman, que deu algumas palestras aqui essa semana, eu imagino, não sei se alguém daqui chegou a assistir, mas nós de alguma forma trabalhamos com as polaridades, né? Para tentar trabalhar, se está muito escuro, vou trabalhar a luz, né? Iluminar, expandir a consciência, é o nosso objetivo. Ano que vem a gente vai montar uma escola de paz, tem curso de CNV, esse ano a gente deu curso de CNV aqui com o Instituto,
Temos constelações familiares, enneagrama. Então, assim, se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, da Pamela, da Casa Firmamento, siga-nos nas redes sociais e vem bater um papo com a gente. Agora eu vou abrir para que a gente tenha a bibliografia, quem quiser depois se interessar, tiver algum caso clínico, esteja trabalhando, quiser trocar comigo também, estou super abertura, porque é algo que eu gosto muito. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? A gente tem um tempinho, alguém quer trazer algo? Vou abrir. Regina, você não quer abrir a sala? Deixa Como para que eu ver. abro aqui? Dá um stop share lá em cima, não stop vermelhinho, lá em cima. Coloca o seu cursor que aparece um Isso. Isso. Bom. Tem bastante mensagem aqui no chat, né? Tem. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa ou trazer alguma experiência que possa acrescentar na nossa palestra? Porque, na verdade, eu estou aqui com vocês como se estivesse numa sala tomando um café, né? A gente está numa troca de conhecimentos. Eu trago algo do qual eu me debrucei aí na minha especialização como Gestalt terapeuta, que foi muito importante, e no meu trabalho ainda, mas eu queria ouvir vocês, se tiver alguém que quiser comentar, tem alguém que quiser, se tiver alguém que é do grupo, porque acontece dentro da psicologia ter psicólogo que tem fibromialgia, né, que acaba indo para a psicologia também, enfim, quem quiser, estou à disposição. Acho que dá para dar uns 10 minutinhos aí para a gente conversar. Oi, Regina. Meu nome é Vanessa. Eu não posso abrir a câmera, que eu estou com um probleminha na conexão. Ah, tá. Te achei agora na fotinha aqui, Vanessa. Isso. Eu queria saber, primeiramente, muito obrigada pela palestra maravilhosa, né? Muito agregadora. Eu queria saber, a partir de sua experiência, né? A pessoa que, por exemplo, no caso clínico que você trouxe, né? Que a pessoa passou a desenvolver um autoconhecimento, né? Um acesso maior consigo mesmo, com suas questões, da sua trajetória, né? Uhum. Esse acesso ao autoconhecimento, que ainda não estava consciente, ele tem a ver com... Ele diminui essa desregulação da sensibilidade à dor? Tem algum... Ou a pessoa permanece com essa alteração a nível cerebral, né? Se tem alguma diminuição? Então, né? Como eu te falei, é uma grande o paciente de fibromialgia, acho que tem 30 anos, assim, primeiro caso relatado lá em 1904, só que tem 30 anos que a reumatologia está se debruçando, né? Estamos estudando o que se identificou, né? Que existe sim essa questão cerebral, né? Esse desregulador aí, esse termostato é desregulado, que precisa sim tomar a medicação. O que se sabe, o que eu sei, pelo que eu estudei e acompanhando ela, que é assim, dependendo de como... Tem dia que o fibromialgia não sente nada, mas tem momentos que vem a dor, geralmente em picos de estresse, né? E se ela, a partir do autodesenvolvimento, né, do autoconhecimento, pela terapia, ela passa a entender como ela funciona, identificar as necessidades que ela tem, o que ela sente,
ela pode lidar melhor com o quadro de dor caso venha a crise. Isso não quer dizer que ela não venha ter que tomar uma medicação, que ela não tenha, sabe? Não é que a terapia, o autoconhecimento vai, propriamente dito, extinguir o quadro de fibromialgia. Ela vai existir sempre. O que a gente sabe dentro da medicina que é algo que não tem cura, vai estar lá. Então, ela pode vir a se manifestar ou não, tá? Então, assim, é algo ainda a ser investigado, a ser olhado. O que eu sei, dentro do que eu estudei, é que o autoconhecimento vai poder oportunizar que ela se conheça melhor e possa lidar melhor com o sofrimento e com a dor, né? Entendi, compreendo. Respondi sua pergunta, Vanessa? Com certeza, muito obrigada, Se Regina. você quiser saber mais também, eu achei muito legal o trabalho dessa Lívia Teixeira, eu não a conheço pessoalmente ainda, mas ainda quero conhecê-la, e ela vai trazer da experiência dela, ela tem, se eu não me engano, acho que doutorado em dor crônica, ela vem meio que também indo para essa linha terapêutica, justamente faz rodas com pacientes de fibromialgia, ela vem trazendo, assim, ela traz grandes contribuições, porque o que eu percebi também, né, quando eu fui fazer as pesquisas, hoje em dia, com os grupos, né, de Facebook, principalmente, eu entrei em vários, e o quanto é importante para elas esse suporte, esse autossuporte que uma dá para a outra, sabe? É como se só quem sabe, só quem sente sabe, e elas se acolhem e criam uma rede, estudam e trocam, né? O que a gente sabe hoje é que a terapia, assim como a acupuntura, como a yoga, alongamento, alimentação, ajuda a amenizar. Tem pacientes que de repente não sente mais, que bom, mas não quer dizer que em algum momento ele possa aparecer, entendeu? Entendi. Obrigada, viu? Imagina. Mais alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Eu me perco em tantas letrinhas. Tem muita gente agradecendo, precisou sair até, porque tem atendimentos e tal. Tem gente falando que estava com o pezinho lá na psicanálise e já correu para a Gestalt. Converteu. Aí, que se converteu. Eu lembro que assim, um dos meus movimentos de conversão tem a ver com a Pamela, né? E ela falou assim para mim: olha, a gente faz o seguinte, vai conhecer o Instituto Gestalt de São Paulo, lá em Pinheiros, vai lá, vê curso, você vai saber o que é Gestalt. Porque eu estava muito na fenomenologia por causa do estágio, né? Mas, assim, eu me apaixonei, eu me encantei, assim. Pois é. Tô no lugar certo. E tá todo mundo meio que se apaixonando também essa semana, né? Semana muita coisa boa. Verdade. Então, é lindo. Assim, é uma teoria que fala, né? Com humano, humano para humano. Isso. Assim, só puxando um pouco a sardinha, assim, pegando a minha vida de psicanalista, né? Que eu acho chique também, mas não deu. Eu já tinha os gestalterapeutas mais alegres, mais, né? Sem dúvida. Não podia beijar, assim, não podia abraçar. Eu falei assim, gente. E aí, né, nos cursos, né, na especialização, aí as professoras, a Eviene também, assim, que beija, abraça. Eu falei assim, gente, é esse lugar que eu quero, não tem problema, não tem... né? E tem uma coisa que me chama muito atenção também, assim, para a escolha, assim, fazendo uma propaganda, no modelo, não falando mal, acho que tem a sua, né? Existe teoria para cada tipo de ser, né? Sim. Então, assim,
A psicanálise, ela olha ele está aqui em cima e o paciente, né, está embaixo. Ele que é o ditador do processo, é isso que é bom para você, e às vezes não é, porque parte da subjetividade do terapeuta, é aquela brincadeira, às vezes o charuto é só o charuto, e a pessoa está interpretando uma coisa que não tem nada a ver. E a fenomenologia, a Gestalt, é uma construção junta, é o que o Buber vai dizer da relação eu-tu, né? É o encontro, e eu acho isso bem rico. Assim, para quem está ainda com o pé... com dúvida? Dúvida, tenha certeza. É. Faça o curso no Instituto. Faço. Ano que vem. Ano que vem tem turma né? nova. Aí, de preferência presencial, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Eu vou falar uma coisa de bastidores. Eu quase não dei a palestra para vocês hoje por causa da chuva. Eu quase fiquei sem internet, né? Mas deu tudo certo. O campo favoreceu. E aí, tem mais alguém que queira perguntar? A Vanessa quer falar alguma coisa. Era só uma observaçãozinha, uma ressalva. Que eu estou em uma fase de transição da psicologia analítica para a Gestalt terapia. E, assim, estou encantada pela Gestalt, cada vez mais interessada, sabe? E essa visão de mundo, a questão, assim, do humano mesmo, né? Da relação eu-tu, né? Maravilhoso, né? Só uma observaçãozinha que eu quis colocar. Que legal. E quando eu construí a palestra, eu pensei muito em trazer um pouco do conceito. Eu pensei, nossa, mas o pessoal, né, já sabe, mas eu não tinha noção de que tinha gente em transição, e isso foi bom também, né? Para poder ver um pouco de como que é esse pensamento. Por isso que eu usei o caminho, né? Porque existem vários caminhos. Então, eu estou olhando por esse viés da Gestalt, e está sendo bem rico para a paciente. Ela ainda está no processo, ela ainda não foi embora, ainda tem muita coisa para trabalhar, né? Tem muito chão ainda. Mas foi tudo muito bom. Tá bom. Bom, são 3h30. Se ninguém tiver nada a se manifestar, eu posso encerrar a palestra? Como é que é? Pode sim. Então, assim dá um tempinho de eles, quem conseguir ir participar da próxima, ir no banheiro, comer alguma coisa, né? Com certeza, é bom também, né? Dá uma relaxada antes. Verdade. Mas a gente agradece, viu, Regina? Obrigado, em nome do Instituto, pela disponibilidade, pela palestra, pelo tema, foi tudo muito legal, muito bom. Bom, eu que agradeço ao Instituto, agradeço a vocês, o suporte, e dizer da minha gratidão por estar aqui, né, compartilhando algo que de verdade, para mim, eu gosto, acho que é isso. Nós estamos tomando um café. Uhum. Se estivesse no Instituto, teria um café? Sim, teria. Bolachinhas na saída? Com certeza. Né? Então, estamos tomando café e trocando, e que nós possamos aprendermos, né, uns com os outros. Eu tenho muita gratidão. De novo, vou fazer o pedido, siga-nos nas redes sociais, lá na Casa Firmamento, acompanhe o meu trabalho, o trabalho da Pamela, né? Estamos muito também felizes e satisfeitas por estar aí com essa parceria com o Instituto. E até o ano que vem, meninas. Obrigada. Se Deus quiser. Viu? Obrigada, viu, gente? Obrigada, Regina. Um beijo. Tchau. Tchau.